Bom dia, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Adriana, da Igreja da Família Amor de Cristo. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir uma mensagem que eu tenho a certeza que vai impactar a vida de vocês. Mas antes, eu peço que você curta esse vídeo, dá um like, compartilhe, ative o sininho, porque assim a gente vai alcançar mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas. Que Deus abençoe todos vocês. Eu quero falar com você hoje sobre um assunto muito importante, sobre você entender que Deus, Ele é contigo. Diga, Deus é comigo. Nós vamos ver 5 situações em que Deus é conosco. Isaías 41:10 é o início da nossa mensagem. Isaías 41:10, um versículo muito conhecido, mas que eu quero desbravar aqui com você, desmembrar, para a gente poder estudar melhor o que diz aqui em Isaías 41:10. Diz assim, Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Diga, Deus é comigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Então olha só o que diz aqui o início do versículo. Não temas, porque eu sou contigo. Eu vou inverter a frase. Eu sou contigo quando você teme. É isso que ele está dizendo. Não tenha medo, porque quando você tiver medo, eu serei contigo. A primeira situação que nós temos que entender que Deus é conosco é quando nós sentimos medo. E todos nós sentimos medo em alguma ocasião da nossa vida, porque o medo, ele é uma reação psicológica de um susto que nós tomamos, de um perigo em que nós nos sentimos. Quando você se sente em perigo, a primeira reação psíquica que você tem é o medo, surge o medo. Quando você ouve uma notícia ruim, surge o medo. Na empresa vão mandar embora, essa doença é uma doença grave, eu vou ter que me submeter a uma cirurgia, a minha família está piorando, surge o medo. E se algo acontecer, e se eu vier passar por isso, e se eu vier sofrer isso, e aquela sensação de medo entra no coração. Aí Jesus, ele diz, Deus diz, não tenha medo. Quando você tem medo, eu sou com você. Olha o que diz Marcos 5, deixa marcado aqui. Isaías 41:10. Olha o que diz Marcos 5, 35 em diante. Marcos capítulo 5, versículo 35 diz: estando eles ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então olha só, Jairo tinha tido uma notícia, a pior notícia que alguém pode ter na vida. A filha de Jairo tinha morrido. E o Jairo sentiu naquele momento muito medo, tanto medo que Jesus percebeu. Jesus viu o medo dele e sem ele falar nada, Jesus disse: não tenha medo, crê somente, eu sou contigo, eu estou aqui. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele diz: não tenha medo, eu estou aqui, eu estou com você. Não importa a situação que você tem vivenciado, você tem um Deus que está ao seu lado, que é com você, que está com você em todos os momentos da sua vida. Deus, ele conhece os seus medos, ele conhece os seus dramas, ele conhece tudo aquilo que você enfrenta. E ele diz: não tenha medo, eu conheço você, Jairo. Crê somente, porque eu sou contigo, eu estou aqui. Então a primeira situação é: não tenha medo. Deus, ele permanece com você. Volta lá em Isaías 41:10. Isaías 41:10. E ele diz mais: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Segunda situação, ele diz: não se assuste, porque eu sou o teu Deus, eu sou com você. Se assombrar é se assustar, é quando você não consegue
ver as coisas adiante. As coisas parecem escuras, você não consegue enxergar aquilo que está à sua frente. Olha o que diz Marcos capítulo 6. Volta lá em Marcos, deixa marcado aqui. Nós vamos ver os discípulos assombrados. Olha o que diz Marcos 6:48. 6:48. Eles se assustaram. Diz: e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre as águas, cuidaram que era um fantasma, se assustaram e deram grandes gritos. Então olha só, os discípulos estavam no meio do mar, tinha uma tempestade. Eles estavam assustados com aquela tempestade. Eles eram homens experientes de mar, eles sabiam nadar, eles eram pescadores, muitos deles, mas eles estavam assustados com aquela tempestade. Muitas vezes a tempestade surge, meu irmão, surge uma luta, uma dificuldade para te assustar. Você se assusta, você se apavora quando se levanta uma tempestade, quando você se vê diante de um problema sentimental, um problema financeiro, um problema familiar, um problema conjugal, um problema emocional, você se assusta. E quando você se assusta, muitas vezes você confunde até quem é Jesus, porque eles estavam ali, a Bíblia diz que no versículo de número 49, eles viram Jesus andar sobre o mar, mas eles achavam que Jesus era um fantasma. Quando nós nos assustamos, até aquilo que é de Deus, nós vimos como fantasma. Até aquilo que Deus tem para você, você começa a se assustar com aquilo, você começa a não querer aquilo, você começa a ter medo daquilo. Mas será que esse emprego é mesmo de Deus? Mas será que esse relacionamento é mesmo de Deus? Mas será que o meu casamento é mesmo de Deus? Mas será que Deus quer mesmo que eu tenha essa família? Você começa a questionar a Deus e a ver que aquilo que é de Deus você começa a passar a enxergar como um fantasma. Não se assuste, ele diz, eu sou teu Deus. Olha o que diz aqui no versículo de número 50. Porque todos o viram e se assustaram, mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus disse: por que vocês estão assustados? Eu estou aqui. Por que você tem se assustado? Ele está com você. Diga: Deus está comigo. Eu não vou temer, eu não vou me assustar. Volta lá em Isaías 41:10. Então, quando você estiver diante de uma tempestade, quando você não enxergar os próximos passos, não se assuste. Deus é com você. Continue adiante. E continua aqui em Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo, não te assustes porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Vamos inverter o versículo. Ele diz: eu te esforço, eu te dou forças. Ele está querendo dizer: eu sou contigo quando você se sente fraco. Quando você não tem forças, eu te esforço. Eu sou contigo quando você se sente fraco. E muitas vezes nós nos sentimos fracos e achamos exatamente o contrário, que Deus não está conosco porque somos fracos. Mas Ele está dizendo: eu te esforço, eu sou contigo quando você se sente exatamente fraco, quando você se sente caído, quando você se sente sem forças, quando você se sente um pecador. Eu continuo sendo contigo, eu continuo sendo teu Deus. Certa vez Davi, ele tinha perdido a visão, ele era rei de Israel, mas ele estava se sentindo fraco. Olha o que diz o Salmo 32, deixa marcado aqui Isaías 41, lá no Salmo 32, Davi se sentiu fraco. Salmo 32, versículo de número 3, diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou
em sequidão de estio. Davi, ele tinha cometido um erro, ele tinha cometido um pecado, ele tinha fracassado. E ele disse: os meus ossos, eles estão pesados, eles estão envelhecidos, eles estão fracos, porque eu errei, porque eu falhei. E muitas vezes quando erramos, nós nos sentimos fracos. Às vezes, quando a mágoa entra no seu coração, você se sente fraco. Quando a dúvida entra, você se sente fraco. Quando o desânimo entra, você se sente fraco. Quando a ofensa entra, você se sente fraco. Mas ele diz: eu te esforço quando você se sente fraco. Eu estou contigo na sua fraqueza. Diga: Deus é comigo na minha fraqueza. Deus é com você, e Ele vai estar te dando forças para vencer a sua fraqueza. Qualquer situação que você tenha enfrentado, Ele diz: eu te esforço. Volta lá em Isaías 41:10. E Ele diz, Isaías 41:10: eu te esforço, eu sou contigo quando você se sente fraco, e eu te ajudo. Ele diz: eu te ajudo. Vamos inverter o versículo. Ele diz: eu sou a sua ajuda, eu estou com você quando ninguém mais te ajuda. Você já passou por isso? Eu acho que todos aqui já passaram por isso, de alguém não poder ou não querer te ajudar. Porque às vezes o ser humano, ele tem memória curta. Aquele que foi muito ajudado, às vezes não quer ajudar, não quer retribuir a ajuda. Mas Deus, Ele diz: eu te ajudo quando ninguém mais te ajuda. Eu sou contigo quando você precisar de ajuda e alguém não puder, ou alguém não quiser, porque às vezes o homem, ele não quer, mas às vezes o homem não pode te ajudar. Tem coisas que só Deus pode fazer por você. Tem milagres que só Deus pode operar, que é você e Deus. E Ele diz: eu sou a tua ajuda quando ninguém mais puder te ajudar. Olha o que diz aqui, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Vou ler com vocês aqui. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Olha só, ele tinha ajudado tanta gente. Tanta gente tinha sido salva, abençoada. E ele diz: ninguém esteve comigo, ninguém me ajudou. Que isso não lhe seja imputado. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Diga: Deus me faz livre. Diga: Deus é a minha ajuda quando ninguém mais me ajuda. Volta em Isaías 41:10 para a gente terminar. Ele diz: eu te esforço e eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Sabe por que Deus, Ele é o seu sustento? Porque durante a sua trajetória, você vai enfrentar um processo. Para que você chegue ao seu destino, a promessa de Deus, você vai ter que enfrentar um processo. E o processo às vezes não é fácil, às vezes o processo é dolorido, às vezes o processo machuca, às vezes o processo é difícil, às vezes nós não entendemos o processo. Mas Ele diz: eu te sustento no processo, até que a minha promessa se cumpra, até que a minha palavra se cumpra, até que o meu plano para você se cumpra. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Para a gente fechar, Isaías 41:52. Gênesis 41:52. Gênesis 41:52. Saia de Isaías 41:10 e vamos para Gênesis 41:52. Diz assim: e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José tinha tido um sonho. Deus tinha um destino para José. Só que Deus, quando deu o sonho para José, Deus não falou: ó, José, você vai ser governador do Egito, mas você vai ser humilhado pelos seus irmãos, você vai ser preso, você vai se tornar escravo. Deus não falou isso para José. Deus simplesmente deu para José o propósito. Só mostrou o propósito, porque senão José não ia querer suportar o processo. E José passou por um processo difícil, e às vezes nós passamos um processo de dor, de humilhação, de tristeza, de angústia. E durante aquele processo José entendeu
Ele diz: na terra da minha aflição, no meu processo, Deus esteve comigo, Deus me fez crescer. Minha querida, Deus diz: eu te esforço, eu te sustento na terra da sua aflição. Ele é com você, Ele é com você. Diga: Deus é comigo. Levante as suas mãos aos céus. Ou você vai declarar que Deus, Ele é com você. Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta, como sustentou José naquele Egito, na terra da aflição. Deus fez José crescer. Diga: eu creio que Deus é comigo. Ou nos meus medos, nas minhas aflições, nas minhas angústias, quando eu me assombro, quando eu estou fraco, Deus é com Glória a você. Deus, chegamos ao fim de mais uma mensagem. Eu tenho a certeza de que o Espírito Santo falou ao seu coração. E eu quero fazer um convite especial. Temos reuniões aqui na nossa igreja, toda quinta-feira, às 9 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas. Você é o nosso convidado especial. Venha estar conosco. Aqui está o endereço. Nós esperamos por vocês, em nome de Jesus.